Atenção, gremistas, notícia de agora, exatamente agora, antes de vir para o estúdio, eu vim correndo para cá. O atacante venezuelano Soteldo é o novo reforço do Grêmio. Ele foi confirmado agora há pouco pelo clube e o Fernando Becker vai conversar com a gente ao vivo. Pedrão, eu quero te ouvir sobre o Soteldo, mas eu quero ouvir o Fernando primeiro. Fernando, temos um nome, temos um primeiro nome. Boa tarde. Boa tarde, Alice, Pedro, Cris e Marco e a quem está nos assistindo nesse momento. Olha, Grêmio e Santos agitaram o mercado da bola aqui no Rio Grande do Sul hoje de manhã. Vamos confirmar então primeiro o Soteldo. Foi uma confirmação dos dois clubes na mesma hora. O venezuelano chega para o clube gaúcho por empréstimo de uma temporada. No futebol brasileiro, o Soteldo teve duas passagens pelo Santos. A primeira em 2019 foi a mais marcante. Ele foi um dos destaques do vice-campeonato do Brasileirão daquele ano e do vice-campeonato da Libertadores no ano seguinte. Na segunda passagem pelo Santos, o Soteldo viveu um 2023 bem conturbado, ele não conseguiu manter as atuações da última passagem e o Santos foi rebaixado. Bom, o Grêmio venceu a concorrência do Corinthians e do Boca Juniors para contratar o Soteldo. É o primeiro venezuelano a vestir a camiseta tricolor na história do clube. Ele tem 26 anos e chega ao Clube Gaúcho na apresentação em janeiro, no início da próxima temporada, Alice. Tá bem, Fernando. Bom, Soteldo, bem-vindo e temos... antes eu quero te ouvir de Soteldo, porque tem um outro nome que eu já vou trazer. Mas antes, esse nome, Pedro, Soteldo, é um baita nome. É, um baita nome. Do ponto de vista técnico, maravilhoso. Um jogador insinuante, que faz grandes jogadas, que vai no fundo, que cruza, que faz gols. Jogador de seleção, ainda que seja da Venezuela. E tem alguma dificuldade. É. Parece que, inclusive, a esposa dele pediu para sair de São Paulo, sair do Rio, vir para outra praça, porque a coisa andou meio complicada. Mas, enfim, essa é uma questão que o Renato lida muito bem, né? Essa é uma das virtudes, das grandes virtudes do Renato. Fazer com que esses rapazes... Né? Entre na linha. Tá ali ele, Bom, esses rapazes que têm algum desvio comportamental, o Renato trata com eles com maestria. É a grande virtude do Renato. Então... eu tenho esperança que o Renato acomode ele, e acomodando ele, ele será extremamente importante. Muito bem. Agora, Pedro, eu fiquei até em dúvida, eu vou falar do Soteldo ou vou falar do Dodi? Tem mais uma contratação, tá bom pra ti? Pois a segunda, vamos ouvir o Fernando Becker primeiro sobre ele. Ô, Fernando, eu falei que me surpreendi com o Soteldo, e aí tu vem e me surpreende com outra contratação? Alice, o Grêmio e o Santos nos surpreenderam, né? Uma atrás da outra, simultaneamente os dois clubes anunciando aí essas duas contratações do Grêmio. O volante Dodi, de 27 anos, também foi confirmado, olha, agora há pouco, menos de 10 minutos, novo reforço do Grêmio para a próxima temporada. E uma curiosidade, o Dodi começou nas categorias de base do Grêmio, depois passou por Criciúma, Fluminense, pelo Kashima, pelo Santos. O Grêmio vai ser o quinto time profissional que o Dodi vai vestir a camiseta. E ele chega junto com o Soteldo no início da temporada do ano que vem. Uma curiosidade, o Dodi chega em definitivo. O Grêmio está comprando os direitos federativos do Dodi e ele assina um contrato por 2 temporadas, ou seja, até o fim de 2026. E assim como o Soteldo, o Dodi também se apresenta no início da temporada 2024, ali no começo de janeiro. Tá certo, Alice? Tá certo, Fernando. Muitíssimo obrigado. Estamos sempre atentos aqui para qualquer nova contratação. E Dodi, Pedrão? É um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Eu só tenho uma ressalva. Ele não é exatamente o primeiro volante, ou seja, o Vijaçante, o Carbacho, o PP, são jogadores que têm mais ou menos as mesmas características. Ou seja, pode ser assim, digamos, alguma coisa que o Grêmio tem muitos jogadores para uma mesma função. Agora, como o Carbacho já vai fazer uma cirurgia, daqui a pouco precisa. Então, o Grêmio está colocando pelo menos quantidade, né? Ainda que o jogador tenha qualidade, mas como tem muita gente que faz o que ele faz, pode ser uma redundância, mas eu acho que é importante. Tem muitas competições no ano, né? Porque vai ter em determinado momento Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão rolando, então tudo junto, reunido. Soteldo, e teve muita criatividade nesse anúncio, hein? Adoro ADMs inspirados. Olha aí como o Grêmio usou um trechinho do filme do Flintstones. Quem não assistia Flintstones, né? A pergunta é, com que idade vocês descobriram que o Soteldo parece o Barney? Olha aí. Pois é, há muito tempo que ele tem esse apelido e o Grêmio usou o senso de humor para anunciá-lo. Eu já vou trazer o Fernando Becker, que traz mais detalhes dessa chegada do reforço Soteldo para o Grêmio. Bem-vindo ao Tom, Becker.
tudo bom, Joana? Boa tarde a todos. Muita criatividade nessa postagem do Grêmio, né? Para anunciar Soteldo, e o mais curioso é que os dois clubes, Santos e Grêmio, anunciaram praticamente na mesma hora o desfecho dessa negociação, que durou um pouco mais de uma semana. O Santos exigia a cobrança de uma parcela pela compra do Soteldo, em torno aí de quase 5 milhões de reais. Foram 4 parcelas que o Santos adquiriu o Soteldo junto ao Tigres do México, pagou uma parcela e uma dessas parcelas queria repassar ao Grêmio para emprestar o jogador venezuelano ao clube gaúcho. O desfecho acabou acontecendo hoje. O Soteldo chega por empréstimo de uma temporada, ou seja, fica no Grêmio até o final de 2024. Por isso o Santos aceitou emprestar o jogador, até porque o Soteldo ele tem um alto custo, né, mensal para o Clube Santista, e ano que vem, né, o Santos vai ter a folha de pagamento reduzida em função da participação na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, o Soteldo está passando férias na Venezuela, se apresenta ao Grêmio no início da próxima temporada. É o primeiro jogador venezuelano a vestir a camiseta tricolor na história do Grêmio. Portanto, Soteldo chega por empréstimo, primeiro reforço confirmado pela direção do Grêmio para a próxima temporada. E aí o mais curioso é que Grêmio e Santos movimentaram o mercado da bola aqui pelos lados do Rio Grande do Sul. Acredito que uns 10 minutos depois do anúncio do Soteldo, veio outro anúncio também quase que simultaneamente. O volante Dodge, também do Santos, foi confirmado pelo clube gaúcho. Só que a negociação com o Dodge é um pouco diferente. Ele vem em definitivo. O Grêmio comprou os direitos federativos do volante santista de 27 anos. O Grêmio vai ser o 5º clube profissional, time profissional do Dodge. E o curioso é que o Dodge começou a carreira nas categorias de base do Grêmio. Depois passou por Fluminense, Criciúma, pelo Japão, pelo Santos, e o Grêmio, então, portanto, é o 5º time profissional que o Dodge vai vestir a camiseta. E o Dodge chega primeiramente por um contrato de 3 anos, ou seja, o vínculo dele com o clube gaúcho vai durar até o fim de 2026. Portanto, o Grêmio deu arrancada aí para a próxima temporada com esses 2 anúncios. O Renato, faltam pequenos detalhes para confirmar a renovação do técnico gremista. O Soares vai trazer para a gente lá da Central uma especulação de Aboubakar no Grêmio. Bruno Soares. Pois é, Gamba, camaronês, né, que defende o Beşiktaş da Turquia, ele está entre os jogadores que interessam ao Grêmio. É importante a gente destacar, né, que essa posição de centroavante é uma das prioridades do Grêmio no mercado, passa a ser ainda mais após essa confirmação da contratação do Soteldo. E a gente sabe que o Funes Mori, por exemplo, é o jogador ficha 1, com quem o Grêmio mantém conversas, embora publicamente haja uma negativa do presidente Alberto Guerra, mas outros jogadores são sondados também. E um dos exemplos é justamente o Aboubakar, que está fora dos planos, pelo menos por enquanto, lá no clube. Ele foi afastado. E até surgiu na mídia de lá um motivo bastante curioso, que ele pediu um afastamento para tratar um problema com a esposa, mas que na verdade ele estava fazendo um tratamento capilar e por isso não poderia cabecear a bola. Ele negou isso publicamente, mas foi o que saiu na mídia lá, e o fato é que até agora ele ainda não foi reintegrado ao grupo. É um jogador que interessa, o Grêmio fez uma sondagem, mas pelo menos por enquanto não avançou para uma negociação. Muito bem. Problema capilar ou problema com a esposa, Aboubakar estaria sendo especulado no Grêmio. Por gentileza, fechem em Diogo Rossi e o semblante de Diogo Rossi nesse momento com a informação ou especulação de Aboubakar no Grêmio. Diogo Rossi está apavorado. Está apavorado com essa especulação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Depois que o Grêmio contratou o Luizito Soares, o Grêmio pode contratar qualquer jogador. Aboubakar, camaronês, jogador de Copa do Mundo, fez gol na seleção brasileira, 31 anos. O Vicente Aboubakar é um jogador muito interessante, que a gente está acostumado a acompanhar, né? Tá no futebol turco, é verdade, né? Assim como eu falei da época quando o Inter contratou o Valência, é a segunda linha do futebol europeu, né? Então vale a mesma coisa agora, né? Pro Aboubakar também. Só que assim, o que eu soube foi uma consulta para a situação. Sim. Por que tu tá afastado? Ah, é assim, assim, assado? Tá. E aí? Como é que seria se fosse jogar no Brasil? Ele jogou no Porto, tá? Então, língua, essa coisa não é uma coisa que dificultaria, porque muita gente foi pensando, tal, né? O jogador que nunca jogou no Brasil, aquela coisa toda. Só que não tem nenhuma negociação em andamento com o Aboubakar. Não tem nada. Não tem nada de negociação com ele. Foi um dos nomes que apareceu naquela famosa lista de centroavantes
que o Grêmio procura. Ele tem contrato até o final de 2025 com o Besiktas ainda. Não é um jogador barato também que a gente está falando. Só que eu vou dizer esta frase de novo. Depois que o Grêmio contratou o Luis Soares, eu não sei o que o Grêmio tem capacidade de fazer no mercado. Dentro, obviamente, da sua realidade, né? O Grêmio não vai pagar 1 milhão, 5 milhões, 6 milhões de euros por um jogador, porque o Grêmio não tem condições. É líquido e certo, o Grêmio não tem condições. Eu vi ontem muitos torcedores, inclusive eu queria falar isso, eu estava aguardando para falar, muitos torcedores do Grêmio, o Grêmio vai para a Libertadores e é o Inter que fala em contratar o Borré. Gente, o Grêmio não tem 5 milhões de euros. Não é que o Grêmio não queira o Borré ou que o Grêmio nunca tenha pensado em um jogador desse patamar. O Grêmio não tem 5 milhões de euros. Ponto. Não adianta ficar se iludindo ou querendo criar mas o comparativos. Vai comparar. Tudo bem, vai comparar e eu respeito, mas o meu papel aqui certeza. É dizer para o torcedor do Grêmio, esqueça, vamos viver a realidade do Grêmio. A nossa realidade hoje é comemorar a contratação do Soteldo, que eu considero uma grande contratação. Acertar a renovação de um dos principais técnicos do futebol brasileiro que treina o Grêmio. Ponto. Vivamos a nossa realidade e deixamos a dos outros para os outros. Duas coisas, Ribeiro, que eu quero colocar para ti aqui. Duas coisinhas sobre esse assunto. Primeira delas, por mais paradoxal que possa parecer, o time vice-campeão brasileiro precisa de muito mais reforços, que o Internacional. Claro, porque ele perdeu 80% do time. Mais ele reforços, perdeu 60%. Né? Perdeu o Soares e o Grêmio não tem base. O Grêmio precisa de uma defesa completa. O Grêmio precisa montar uma defesa do zero. O Inter tem uma base. O Inter precisa de reforços pontuais. E aí me parece que esse torcedor que vai lá nas redes sociais do Diogo, né, e compara, olha aqui, ó, o Inter tá falando no Borré e o Grêmio não vai trazer ninguém, o Grêmio tem Libertadores. Realidade financeira completamente diferente. Respeito, mas a exigência do Grêmio, e aí onde eu quero chegar, a exigência do Grêmio é muito maior, porque o Grêmio tem justamente essa competição. Ô Gamba, Libertadores. o Grêmio sem o Soares é um time comum. Libertadores. Eu quero te responder uma pergunta, Ernst. O Inter recebeu dinheiro da Liga Forte, né? Sim, tá. Recebeu. Só que o Grêmio é da... O Grêmio é da Libra. A Libra o Grêmio é da Libra. Não, ainda não. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença, exatamente. É a grande diferença. É por um dos isso que o motivos Inter que o Inter tem tem dinheiro e o Grêmio não. Porque, até porque o que se fala da Libra é que o Grêmio receberia também um montante muito semelhante ao do Flamengo. Que teria a questão de luvas garantidas lá, né? No seu mínimo garantido e tal. E foi pro lado errado, né? E o outro ponto que eu quero colocar aqui é que quando o Diogo fala que depois que o Grêmio trouxe o Soares tudo é possível, essa foi a mensagem que o Grêmio transmitiu para sua torcida com a chegada do Soares. Qualquer nome especulado, o torcedor não vai pensar assim, ó, impossível. Ele não pensa assim. E um detalhe... Ele pensa assim, ó, talvez seja possível, talvez seja viável. Para quem já contratou o Soares, mesmo com dificuldade financeira, talvez seja possível. Vamos lá. Bruno Soares, Lucas Freitas na pauta do Grêmio, senhor Bruno Soares. É isso, Gamba. Zagueiro de 22 anos, ele pertence ao Palmeiras, atuou por empréstimo na Chapecoense e ele estava com uma negociação bastante encaminhada para defender o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro, mas aí o Grêmio atravessou e está contratando esse jogador com uma negociação já significativamente avançada. No primeiro momento viria por empréstimo, mas agora deve ser em definitivo e assinando inclusive um vínculo de 3 temporadas. O Grêmio está contratando mais um zagueiro, lembrando que o Bruno Alves não ficará, mas ainda assim, confirmando o Lucas Freitas, serão 7 opções. Tem o Rodrigo Eli e o Kahneman, que começam pelo menos a temporada como titulares. O Jeromel ainda é uma negociação que vai começar, ele já disse que dinheiro não será problema. O Grêmio tem o Bruno Vini, que deve permanecer, deve confirmar o empréstimo dele. E ainda tem os garotos, né? Tem o Natan Felipe e o Gustavo Martins. O Gustavo Martins foi campeão no PAN, se valorizou. Existe um interesse do Grêmio em lucrar com a venda dele. E não dá para descartar também o empréstimo do Natan Felipe, porque, repito, são 7 zagueiros. O tricolor confirmou nesta sexta-feira a contratação de Soteldo. O meio-atacante chega por empréstimo do Santos, por uma temporada. O primeiro venezuelano da história a vestir a camiseta do clube gaúcho. O jogador de 26 anos é também o primeiro reforço da equipe para 2024. Os clubes estavam em tratativas há mais de uma semana. Soteldo chegou a afirmar a uma jornalista da Venezuela que seria o jogador do Grêmio, embora o anúncio oficial ainda não tivesse sido feito. Com o rebaixamento à Série B, o Santos se viu na necessidade de negociar parte do elenco. Soteldo era um desejo antigo do Grêmio,
e virou alvo para a próxima temporada para preencher uma lacuna no ataque. Revelado pelo Zamora na Venezuela, o atacante passou por Huachipato, Universidade do Chile, antes de chegar ao Santos. 2 anos depois foi negociado com o Toronto. Soteldo ainda atuou pelo Tigres do México antes de retornar ao Peixe em 2022. O jogador retornou ao Santos no ano de 2022. A volta do camisa 10, porém, foi discreta. Em 39 jogos, em mais de um ano, Soteldo marcou apenas um gol, com 9 assistências. Antes de acertar com o tricolor, o jogador foi alvo de Corinthians e Boca Juniors. Aí então anunciado o jogador Soteldo para a temporada de 2024, o primeiro reforço do Grêmio.